Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Meu nome, todo mundo sabe, é Rodrigo Amorim Barbosa, mas lá na Embrapa ninguém me conhece por Rodrigo, não, me conhece por Guga. Então, vocês, por favor, fiquem à vontade. Podem me chamar de Guga, que é bem mais fácil, até porque se vocês ligarem lá, vão passar para 5 Rodrigos, não vai chegar em mim. Se vocês colocarem Guga, tá tudo mais fácil, tá? Então, basicamente, gente, nós fomos convidados para trabalhar um pouquinho essa questão de manejo de pastagens para alta produtividade, né? É um tema interessante, porque quando a gente fala que o que é o manejo de pastagem, você tem várias definições importantes para ela, mas a primeira é lógica, né? Seria um conjunto de processos visando organizar o rebanho para fazer o melhor uso uso da pastagem que você produz. É simples assim. Você produz pasto e você tem que usar ele bem. Esse é o primeiro ponto. Mas quando a gente fala de manejo de pastagens para alta produtividade, naturalmente a gente já está pensando um pouquinho de intensificação, tá certo? A gente vai intensificar o sistema e você pode intensificar, né? Pegando pela definição original do dicionário, que é um sistema que consiste em conseguir, num terreno relativamente pequeno, um rendimento muito grande, né? Que isso é o natural, né? Você quer conseguir muita produção em pouca área, esse é um ponto. Mas eu particularmente prefiro uma outra situação de intensificação, que é obter o melhor rendimento possível por unidade de recurso disponível. O que eu quero dizer com isso? É possível que eu seja intensivo, eficiente em sistemas de baixa fertilidade, por exemplo. Se você fizer uma boa colheita ou você tirar um bom rendimento de uma área com, por exemplo, baixa fertilidade natural ou qualquer restrição que você tenha, restrição ecológica, por exemplo, eu acredito que isso seja uma modalidade de intensificação também, tá certo? A gente tem que saber jogar com o que nós temos de recursos disponíveis, tá certo? Então, nas modalidades clássicas de intensificação, o que a gente pensa? Nós temos que incrementar a fertilidade, claro, porque normalmente a pecuária ela vai para áreas marginais com algum tipo de restrição, e restrição de fertilidade é muito grande, né? Normalmente é muito comum. Se existe a possibilidade do uso de irrigação, é uma coisa interessante, mas a gente sabe que não é tão em qualquer lugar que a gente consegue, né? Suplementos é uma modalidade de intensificação, né? Principalmente até por muitas vezes a pessoa usa até com efeito substitutivo mesmo do próprio capim, né? Maquinários de última geração, uma série de modalidades que a gente tem que nós consideramos como clássicas. E também temos outros tipos, né? Que é basicamente, no meu entendimento, a essência do manejo, tá certo? É ajuste de uso de forrageiras, é gerenciamento, é planejamento, é orçamentação forrageira, é conhecimento do sistema, né? Como que funciona essa interação solo, planta, animal e manejo, né? Então, tudo isso você consegue moldar e trabalhar. Eu, na minha opinião, uma boa modalidade clássica de intensificação com um bom modelo de gestão e planejamento, aí você consegue realmente começar a trabalhar de uma forma mais adequada, né? Então, eu achei assim, essa pessoa, né, Sarah Fleck, que é uma pesquisadora, falando aqui que eu concordo muito com ela, que a gente pode se basear muito na ciência do pastejo, né? Mas tem um componente arte também nesse negócio, tem o componente do feeling, do tato, do manejador, né? Então, ele fala que a arte é a ciência do pastejo. Como é que a gente vê isso, né? E ela fala muito do seguinte, não é o criador de boi, e sim o fazendeiro de capim. Como é que é o fazendeiro de capim? Porque é lógico que o seu produto final é o boi, mas basta ver o que nós temos. O Brasil é praticamente 90% dependente do pastejo, né? de áreas de pastagem, né? Nós só temos 13% de animais terminados em confinamento. Ainda assim, desses 13%, mais da metade deles, com certeza, passou algum tempo da vida em pasto. E se não passou, a mãe dele passou. Ou seja, nós somos extremamente ou 100% dependentes de pasto.
Então, eu acho que é isso tudo, é manejar, é arte e é ciência também, né? É ciência e também um pouco de arte, sim. Não podemos deixar esse conhecimento de lado, né? Afinal, manejar para quê? Por que a gente quer manejar? Por que existe essa pergunta? Porque é natural, a gente quer oferecer comida para os animais, de preferência de boa qualidade, de uma quantidade adequada, e naturalmente também perpetuar esse capim. O pasto, ele é perene, então se a gente fizer trabalhar com ele de forma adequada, com todos os inputs que são necessários, você tem uma pastagem para o resto da sua vida. Então, esse é o ponto, é o que a gente quer, dar qualidade, dar quantidade com qualidade boa e prolongar o pasto. Mas a pergunta principal é, será que a gente maneja pasto? Se você olhar hoje o modal brasileiro, ele está hoje está em 1,2 animais por hectare, tá certo? 1,2, isso corresponde a 0,94 UA por hectare. E isso a gente está produzindo hoje 4,3 arrobas por hectare ano. Tá? Se vocês olharem, nós tivemos uma reunião hoje não, perdão, semana passada, com o pessoal dos frigoríficos, e praticamente 20% a 30% das propriedades que comandam mais de 80% da produção líquida de carne do Brasil. Então, tem muita área para arrumar nesse Brasil, né? E se você pegar 4,3 arrobas por hectare ano, a uma taxa de rotação de 0,94, como eu disse para vocês, a média de ganho dos seus animais, para a gente chegar nessa produção de 4,3 hectares, 4,3 arrobas por hectare ano, é em torno de 330 gramas média do ano, tá? É baixo, a gente pode melhorar e tem como melhorar. Então, a gente tem que melhorar muito nossas pastagens. Mas o que a gente tem que pensar muito, né, é que a gente sabe o que acontece. O problema é que muitas vezes nós não damos a devida importância para o que acontece. Quando você perguntar para qualquer produtor, qualquer técnico, as principais causas de degradação de pasto, todo mundo vai colocar para vocês isso aqui. E a batata, né? Uso de material forrageiro inadequado, falta de prática de conservação de solo, ataque de pragas e doenças hoje vem ganhando um protagonismo bem interessante, né? Até porque com sistemas integrados a coisa está potencializando a questão de ataque de pragas e doenças, né? Agora, quando fala que reposição de nutrientes é praticamente inexistente, o consumo de adubo do Brasil não passa de 5 quilos por hectare em pastagens, quer dizer, é um saco de arroz que o cara joga por hectare no ano, é bem complicado, e manejo do pastejo inadequado, né? Tanto excesso quanto falta de lotação, mas o principal é o excesso de lotação. Isso é bastante complicado, porque a gente sabe que esse binômio aí, muito gado com pouco capim porque a gente tem muito pouca fertilidade natural, batata, né? O que acontece? É degradação certa. Não é à toa, gente, que existem no Brasil mais de 400 empresas de semente de pastagem legalizadas no Ministério, tá certo? Por uma cultura perene, você ter 400 empresas vendendo semente, não é possível que o mercado de integração lavoura-pecuária absorva tudo isso, né? Eu acho que não é tanto assim. Se a gente tiver 15, 20, no máximo aí 15, 18% de áreas em sistemas integrados no Brasil, é muito, né? E 400 empresas de semente é que alguém está fazendo alguma caca aí em determinada época. Normalmente, muita boca para pouca comida. E isso é o principal. Agora, a gente tem que entender qual é a percepção desse produtor. Se vocês olharem aqui, ó, isso aqui é o mapa do estado de Mato Grosso, com 7 regiões produtoras, onde foi feito um questionário pelo IMEA sobre as principais causas de morte de pasto lá, né? Principalmente quando falaram da síndrome da morte do marandu, que virou uma moda isso, né? Tudo, capim morria, botava a culpa na síndrome, né? Então era um negócio muito doido, isso aí, muito, muito complicado. E o pessoal do IMEA aplicou um questionário sobre as principais causas de morte de braquiarão no estado de Mato Grosso, e vocês percebem que a coisa é meio assustadora, porque 53% colocaram a culpa na seca, tá certo? Então, secas muito grandes matam o pasto, né? 4% colocou que a culpa era excesso d'água, quer dizer,
57% dessa brincadeira é culpa de São Pedro, né? Porque ou chove demais, né? Tem muita água, ou chove de menos, né? E o restante colocou a culpa no ataque de pragas, basicamente de cigarrinho e percevejo. Então, se você parar para pensar assim, se você ganhasse um dinheirinho, né? Se ganhasse no Big Brother, você ia comprar uma fazenda para trabalhar, se você não tem controle nenhuma de uma situação dessa, você ia plantar o pasto, ou São Pedro ia matar o pasto, ou as pragas iam matar seu pasto, quer dizer, você ia produzir como? Então, essa percepção que a gente tem que mudar, né? Tem coisas aí que a gente pode melhorar para que não ocorra esse problema. E aí você vê, ó, as 400 empresas aí atuando fortemente, 65% replanta, tá certo? Mete pasto, mete grado de novo, pau na viola e bora plantar de novo, jogando 6 quilos de semente viável aí e fazendo os caras ficar ricos. Essa é a jogada. Agora, não há nenhuma menção, por exemplo, aqui, ó, a uma área de fertilidade baixa, né? Ou a uma situação de excesso de carga. Né? Então, isso é um ponto que é muito importante a gente parar para pensar, tá? E isso faz com que a gente tenha que pensar, gente, no que é produtividade real e produtividade potencial, tá certo? Não adianta a gente querer tirar de onde não tem, tá certo? Isso aqui é uma amostra de solo que eu tirei aqui em Camapuã, faz praticamente já 8 anos, olha como é que passa rápido isso, né? 8 anos eu tirei essa amostra aqui. É um solo extremamente arenoso, com 12% de argila no máximo, com essas características aqui, né? Um fósforo de 7, o cara falou, opa, tá bom de fósforo. Não, para solos de areia não tá bom. Né? Uma CTC abaixo de 5, 3,25, quer dizer, solos de fertilidade natural já reconhecidamente baixa. Uma saturação baixa, um potássio muito ruim, né? 0,06, isso vai dar aí, sei lá, quase uns 20 ppm de potássio, né? É bem pouquinho, né? Se você pegar aqui, deixa eu só fazer essa conta rápida para vocês aqui, dá 23, né? Olha, cálcio e magnésio nem lê sozinho, né? Tem que ler cálcio mais magnésio para dar 0,8. Então, um solo baixo, um solo extremamente, de fertilidade extremamente baixa, né? Natural. E eu cheguei e conversei com os pesquisadores da área de solos e que têm já muita experiência na área de produção animal, que tem essa interface solo-planta-animal, e perguntei o que era possível produzir num solo dessa característica, dessa capacidade de suporte de nutrientes para as plantas, tá certo? Naturalmente, um pasto desse, um solo desse vai suportar o quê? Uma decúmbens, vai suportar uma umidícula. Se você for um pouco teimoso, você vai plantar uma brisanta, mas vai ter que tomar um cuidado muito grande. Mas conversando lá, a gente chegou no máximo aqui, sendo generoso, e a gente conseguiria produzir isso, ó. Tá? Uma taxa de lotação de 0,7 UA, não dá para entrar mais que isso, tá? Isso média ano, por favor, que seja entendido isso. Um ganho de peso aí em torno de 400 gramas, uma produtividade de 3,8, 3,4, 3,5 por hectare. Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Está feliz com isso? Está ganhando dinheiro? Está pagando as contas? É possível pagar suas contas com isso aqui? Dá para ir para a praia fim do ano? O que vocês acham? Isso tem que ser perguntado. Isso é a produção real dele, tá certo? Isso é a produção real. Não vai achar que ele vai conseguir mais que isso. Mas eu resolvi provocar esses pesquisadores e perguntei, bom, mas e se eu quisesse produzir, triplicar meu ganho aqui, minha produtividade, ir para 9 arrobas aqui, tá certo? Ou seja, sair de praticamente incrementar em 1 UA por hectare e ganhar um pouquinho mais, né? Porque você, conforme você vai melhorando tanto a reposição de nutrientes quanto o manejo, há sim um pouquinho de ganho individual embutido nesse processo, sim. Tá? E ganho individual hoje a gente sabe que é um ganho muito importante dentro da propriedade, né? Aí eu perguntei para eles, eu falei, olha, mas como que meu solo deveria estar, ou seja, minha produção potencial deveria estar para que eu conseguisse isso, né? A rigor e, logicamente, contando com São Pedro, tá aí contando com São Pedro é para todo mundo aqui, tá certo? Sendo generoso, rezando todo dia para chover. Esses pesquisadores falaram para mim, olha, esse solo
Naturalmente, você teria que dobrar o teor de fósforo, tá? Passar para 15 miligramas por decímetro cúbico. Essa matéria orgânica, com o tempo, torcer para subir um pouquinho, né? De 1,2% para 1,6%. Cálcio mais magnésio, aí jogar isso para 2,5, né? 2,5 a gente colocar. E o potássio, vamos colocar aqui para uns 60, 70 ppm. Senão, esse negócio não vai andar. E, de preferência, um aporte de 50 quilos de N. Senão, você não consegue produzir isso aqui. Isso é a produção potencial. Tem potencial para mais? Tem. Aí o cara tem que falar, o seu bolso é seu guia, seu nível gerencial é seu guia. Tudo que você pensa em termos de manejo é que vai fazer diferença para isso. Então, é nisso que a gente tem que pensar, né? Da mesma forma, um solo de textura média argilosa, isso é dentro da Embrapa, um solo que praticamente ele estava relativamente bom, mas o único limitante dele aqui, ó, por isso que o pesquisador do solo falou para mim aqui, que você ia conseguir produzir 6 arroba por hectare, né? Apesar de cálcio e magnésio estar muito bom, né, a matéria orgânica está excelente, está com 4% de matéria orgânica, um solo bom. Você vê que o solo com uma CTC de 8,79, quer dizer, já um solo de textura média para alta aí, o que eu estava sendo limitado aqui era por fósforo, tá certo? Então, foi por isso que ele colocou isso aqui como um limitante, né? Mas aí eu perguntei, dá para a gente chegar a 13 arroba por hectare? Gente, eu estou falando em termos, são valores reais e factíveis. Depois eu vou mostrar dados de pesquisa, dá muito mais que isso. Mas estou falando de uma coisa pé no chão. Não estou querendo inventar a roda ou falar que não existe competência para isso. Existe, mas eu estou fazendo uma coisa muito factível. Se eu quiser fazer um aumento de minha produtividade para 13 arrobas, sair de 6 e para 13, né? Melhoraríamos um pouco o ganho animal médio, mas aumentaria principalmente a lotação. Qual era a recomendação que foi nos colocada? Tá? Esse fósforo sair de 0,7 para 10. Aí sim, você aumentaria também um pouco o potássio para 0,25, que daria os 80 ppm, né? Manter a matéria orgânica com 4%, por isso que nós trabalhamos com input baixo de N, de 30 quilos, porque a gente tem a conta de para cada porcentagem de matéria orgânica, você tem um input de 30 quilos de N no sistema. Então, por isso, nós colocamos 30 quilos, tá? Pode ser mais? Pode, e pode representar muito mais em termos de produtividade, caso você tenha. A lógica existe uma produtividade que ela é real, em função do que você vive no momento, e tem uma lógica de uma produtividade potencial, que vai depender muito do input que você faz dentro desse sistema. Então, é basicamente isso que a gente quer, né? E o que é importante, gente? Não existe almoço de graça, né? À medida que você tem altas produtividades, existe a necessidade de reposição de nutrientes, não tem jeito. Se você olhar esse gráfico aqui, ó, primeiro, né, passo de primeiro ano é uma maravilha, né? São 450 quilos, você está produzindo aí, né? 450 dividido aqui por 30, 15 arrobas por hectare, tá? Essa maravilha quando você fez nesse primeiro ciclo aí, que você fez 1 tonelada de calcário no latossolo vermelho, 350 quilos de super simples, 60 quilos de carne, né? 100 quilos de cloreto, e 40 quilos de FTE, são micronutrientes. Na época eu nem falava, isso aqui é antigo, 97. Não falava muito em nitrogênio ainda não, né? Apesar de ser extremamente importante. Mas você vê o seguinte, passou 3 anos, você já perdeu quase metade da sua capacidade produtiva, né? Praticamente você vai para 10 arrobas, né? Você estava produzindo 15, em 3 anos está produzindo 10. É extremamente complicado, você perdeu 30%, 40% da sua capacidade produtiva, tá? Bom, aí você pode fazer o quê? Se você quiser intensificar esse sistema, então manejando pastagens para altas produtividades, se quiser intensificar, você pode aumentar a quantidade de adubo colocado, aqui nesse caso aqui, para a produção aí de 700 quilos de peso vivo, 20 arrobas, né, praticamente. Você pode, com essa adubação de 3 toneladas de calcário, mais uma adubação de 0,20, de 800 quilos, né, você vai a 700 quilos. Ou você pode fazer uma adubação que nós chamamos de manutenção. Aquela primeira, uma adubação de produção, e essa segunda, uma adubação de manutenção, que é praticamente a metade. Todas elas, quando você faz esse aporte de nutrientes, você tem incremento em produtividade. Mas a lógica é a mesma, né? A partir do 4º ano, você tem o pico de produção, e depois, do 4º até o 6º ano, de novo,
você vai perdendo capacidade produtiva. Basicamente porque se há extração de nutrientes, se há extração de produto animal, vai haver extração de nutrientes, com toda certeza, não tem milagre, né? E aí a gente mostra que o reflexo disso, na verdade, não é que seu animal perdeu capacidade de ganho individual, e sim é seu pasto que perdeu capacidade de suporte. Então, naquele nível de fertilidade alto, quanto você estava, quando você fez aquela adubação que nós chamamos de produção, você estava produzindo, você estava tendo uma taxa de lotação da ordem de 4 UA por hectare, ao final de 3 anos você tem uma taxa de lotação de 2 UA por hectare, né? E quando você tinha na adubação de manutenção, 3 UAs por hectare, 3 animais por hectare, 3,5, caindo para baixo de 2. Isso, gente, por quê? Porque se está se fazendo um manejo aqui, então, o que acontece? Se você está produzindo menos forragem, você obrigatoriamente tem que diminuir carga. Não tem jeito, tá certo? Se eu quisesse manter as 4 A's, pegar essa curva aqui, pegar essa reta que está numa descendente, colocar ela numa constante, provavelmente seu ganho individual ia despencar muito mesmo. E hoje, ganho individual é mais importante que lotação, tá? Para todos são importantes, mas tem uma importância relativa maior o ganho individual, tá? Então, aqui a gente fala da importância da adubação de manutenção. Então, para esses níveis de produção de capins de gênero pânico, que são altamente produtivos, né? Uma manutenção de 5 novilhos por hectare nas águas e praticamente 2 na seca, com essa produção aí de 20 arrobas praticamente, né? Vamos ver aqui, de 23, de 25 de 18 a 25 arrobas aqui, né? Tanto Mombasa, Tanzânia quanto Maasai. Além da adubação de plantio, foi preciso uma manutenção anual de 50 quilos de N. Na época, a gente trabalhava com muito pouco N, 200 quilos no terceiro ano de uma fórmula 0,20-20, no quarto ano mais 200 quilos, e à medida em que você usa N, você tende a acidificar esse solo, no quarto ano também já 1,6 toneladas de calcário para equilibrar o sistema. Tá? Então, tudo isso é extremamente importante em termos de manutenção. Agora, essa adubação, gente, ela tem que ser feita com muito cuidado, tá certo? Principalmente quando se fala em adubação nitrogenada. A adubação nitrogenada tem que ser feita somente quando todos os outros nutrientes estiverem em perfeito equilíbrio e você tem uma capacidade gerencial de manejo muito bom. Porque se você não fizer bem esse negócio, é muito complicado, é questão de jogar dinheiro fora. Lembra quando a gente começou falando que começava-se... Isso aqui era uma sequência de estudos feitos aqui em Campo Grande, lembrar. Começamos 50 quilos de N e chegamos a 300 quilos de N num Tanzânia, em pastejo rotacionado de 7 dias de pastejo, 35 dias de descanso. Olha que barato que aconteceu. Quando a gente estava produzindo, fazendo uma adubação, toda a adubação de manutenção de base bem feita e trabalhando com 50 quilos de N. Nossa capacidade produtiva era de 3 UA por hectare, praticamente 700 quilos, 23 arroba por hectare de produção. E aí nós resolvemos dobrar a dose, né? Saímos de 50 para 100. Você viu ainda, ó, que a gente não subiu muito na lotação, subimos só 0,3, mas melhoramos bem, até melhoramos em 100 quilos a produção por hectare ano. Então, a gente teve uma relação de, para cada quilo de N aplicado, nós ganhamos 2 quilos de peso vivo. Doutor Macedo, nosso especialista de solo, falou, olha, 100 para o Tanzânia, 100 quilos de N, aí ele tem capacidade para expressar com mais adubo, mais N, aí você pode colocar que ele vai responder. E, de fato, respondeu. Quando nós saímos na média de 100 quilos de N e fomos para 200 quilos de N, a gente teve um input de 1,2 UA por hectare. E saímos de uma produção aí de 870 quilos de peso vivo, né? Que seria 29 arrobas, e fomos aí para praticamente 1.200 aqui, 40 arrobas, né? 40 quilos. 1.200 por 30, 40 arrobas. Quer dizer, para cada quilo de N aplicado, a gente ganhou 3,3 quilogramas de peso vivo. Só que aí, né? Vamos um pouquinho mais para frente? Vamos um pouco mais para frente. Certo? Saímos de 200 quilos de N e vamos para 300 quilos de N.
E a gente achou que ia arrebentar a boca do balão, né? Saímos de 5,8 para 7,1 hectare, o A por hectare, aumentamos 1,3. Só que meu ganho não subiu do mesmo modelo que subiu quando a gente saiu de 100 para 200. Tá certo? A gente saiu de 1.100 e foi para 1.270. Teve um incremento só de 170 quilos. Né? Então, para cada quilo de N que eu apliquei, eu ganhei 1,5 kg de peso vivo. Aí você vai ter que achar um culpado para isso. O que aconteceu? Por que a gente não teve essa reta, uma linear ascendente, quando a gente saiu de 200 para 300 quilos? Né? Pode ter alguma coisa errada aí. E tinha mesmo. A gente estava manejando esse pasto da mesma forma desde quando a gente aplicava 50 quilos de N. Tá certo? Então, eu fazia um pastejo rotacional de 7,35. 35 dias de descanso, um pasto recebendo 300 quilos de N, é um tiro no pé. É um crime. Está completamente errado. E aí por isso que eu digo, a gente tem que ter capacidade gerencial para fazer isso. Né? Um pasto de Tanzânia com 300 quilos de N nas águas, com 35 dias de descanso, tem praticamente 2 metros de altura, que animal vai comer um pasto de 2 metros de altura. Então, esse é o ponto. Se comer, vai comer um pasto passado com qualidade baixa. E aí, seu ganho individual cai. Se seu ganho individual cai, ele é componente da produção, como eu disse para vocês, não é só lotação. E eu digo um negócio para vocês, um pasto de 35 dias com uma lotação dessa de 7,1 A por hectare, eu garanto para você que o ganho individual dele nas águas não vai passar de 400 gramas, não. Muito ruim. Então, a gente tem que melhorar. E para ilustrar isso, gente, olha que barato isso aqui. Não sei se vocês já viram isso. Isso é um trabalho de um pasto, de um híbrido que o pessoal da Universidade Federal de Uberlândia trabalhando. E o que eles fizeram? Fazendo uma simulação de produção, aonde você tinha um pasto de braquiária, que o bom manejo era entrar com 25 centímetros e sair com a metade da altura, pode ser, e um pasto passado já com 35 centímetros de altura, tá certo? Retirando com 50% dessa altura. O que acontece aqui? Tá? Feito toda a adubação, tudo bonitinho, toda a base, mas olha que legal que acontece. Então, ele fez um bom manejo, 25 centímetros, um mau manejo, 35 centímetros, e aplicou 50 quilos de N, tanto no bom manejo quanto no mau manejo, tá? Então, olha que barato. Quando você está num bom manejo e você aplica 200 quilos de N, você ganha muito mais do que com 50 quilos de N. Você ganhou 240 quilos a mais, né? Você ganhou 31% a mais. Então, tem que ver se esses 31% a mais de produção se paga esses 150 quilos de diferença de N, certo? Esse é o primeiro ponto. Com o dólar que está hoje, eu já não me atrevo a dizer nada. Mas, em termos de produção, aí você vê que você tem um incremento de 31%. Bom, quando você está no mau manejo, ainda assim, 200 quilos de N, você ainda consegue produzir um pouco mais. Você produz 14%. Só que você só produz metade do que a gente estava falando. Um é 31%, o outro está falando em 14%. Em termos de eficiência, bem ruim, tá certo? Agora, quando eu pego efeito do bom manejo, tá certo? Mesmo com 200 kg de N, a diferença é maior ainda. Ou seja, nesse caso específico, o manejo tem efeito muito maior que o N, tá certo? Nesse caso aqui, mostrando nesse trabalho, você tem uma diferença de 40%, tá certo? E isso é bem interessante. Agora, o que mais chama a atenção é isso aqui. Se você pegar um bom manejo com 50 kg de N, você produz mais, tá certo? Você produz 50 quilos a mais do que um mau manejo com 200 quilos de N. Ou seja, você está jogando 150 quilos de N fora, tá certo? Tá certo? Se você estiver manejando errado o seu pasto, você está jogando 150 quilos de N fora, ou seja, está jogando o seu dinheiro fora, né? Com essa diferença. E não reverter em produção. Você está jogando 150 quilos de N a mais sem fazer com que isso vire produto animal. Então, esse é um problemão que a gente tem. E aqui, só para mostrar para vocês como isso aqui funciona e dá dinheiro, isso aqui é um trabalho que a gente fez recente aqui, em Mombaça, com 3 doses de N, saindo de 100 quilos, tá certo? Indo até 300 quilos. Só que aqui é feito basicamente da adubação, tá? Porque aqui o manejo era feito nos trinques, era bem caprichado. Então, você sai aí de 820 quilogramas de peso por hectare ano, e com 300 quilos vai até 1.500, isso. Há uma lotação aí de 5,5.
Então, é um ganho extremamente grande e que vocês veem que a receita, a margem econômica é bem interessante se você olhar aí, né? Você tem uma margem de 2.700 com 100 quilos de N e variando de 4.000 a 4.900, de 200 para 300. Agora, isso não quer dizer, gente, que isso aqui está resolvido nossos problemas. Porque manejar pasto com 300 quilos de N dá um trabalho dos infernos. Tá? E manejar pasto adubado, se você não tiver uma equipe muito boa, é muito complicado, tá certo? Então, tome muito cuidado. Não pegue esse valor como uma coisa, um valor único e absoluto e ache que isso vai funcionar se você não tiver um nível gerencial maior, tá certo? E você pode olhar, quanto mais adubo tem, você tem maior valor da produção, tá certo? Mas você tem mais custo de adubação e insumos de operação, você tem maior custo de rebanho, porque você tem lotação maior, você tem vacinas, você tem uma série de coisas. Tudo bem, até que você tem uma margem maior, mas a sua gestão tem que ser muito boa, senão eu não recomendo que faça isso, né? Ainda assim, isso que a gente falando muito da adubação, né? E também da interação com o manejo, né? Ainda assim, a gente ainda tem que pensar que o manejo em si faz muita diferença, tá certo? A minha chefa falava assim que a Valéria, a doutora Valéria, faz esconder atrás de um saco de adubo é fácil, porque aí tudo cresce, né? Bom mesmo é o cara chegar e trabalhar aí o pasto para ver como é que a gente consegue trabalhar, né? O manejo do pastejo que a gente quer, a gente tem três situações, né? Ajustar a carga, qual é o método de pastejo, que tem importância, mas tem uma importância relativa menor, mas agora o manejo do pastejo faz diferença. Basicamente, gente, se a gente for pensar que todos os recursos que a gente tem, de solo, clima e planta, o que vira forragem é muito pouco. É o que nós chamamos de eficiência de crescimento, é de 2 a 4%. Né? Só para ilustrar, né? Praticamente metade da nossa radiação é perdida por não ser fotossinteticamente ativo. Então, essa eficiência é baixa. Ela é baixa relativamente, né? Em termos percentuais, mas no mundo tropical a gente tem um potencial de produção gigantesco, né? Dessa forragem produzida, ela tem que ser consumida. E aí, é o que nós chamamos de eficiência de utilização, que aqui é o manejo, aqui está a essência do manejo. E a gente tem eficiências do ponto de vista de produção animal da ordem de 40% a 80%, tá certo? Se o cara quiser usar 10%, ele pode, mas não vai reverter em produto animal adequadamente. E não quer dizer também que você, sendo altamente eficiente na colheita ou na utilização, você esteja convertendo isso melhor em produto animal, tá? E a eficiência da forragem consumida para a conversão em produto animal, que é a eficiência de conversão da ordem de 2 a 5%. Então, aqui, no manejo, apesar de trabalhoso, a gente tem uma boa eficiência para trabalhar, tá? E aí, gente, esse aqui eu queria até mostrar para vocês, que eu acho um trabalho bem legal. Esse aqui, ó, você está vendo aí o primeiro período de 1983 a 85, né? Isso aqui foi quando foi plantado o capim-marandu na Embrapa para fazer o lançamento comercial dele, em 1984, certo? Então, tem quantos anos aí? De 2020 para 1984, tem mais quase 40 anos dessa brincadeira aí, tá certo? E o que foi perguntado lá? Um bezerro a mais, tá certo? Um bezerro de desmama a mais por hectare degrada pasto ou perde produtividade? Simples assim, um bezerrinho de desmama a mais. Então, era uma lotação de 1,4 contra 1,8 UA por hectare, né? 200 quilos praticamente. É um Nelorim desmamado aqui. Então, se você vê que a tendência, quando você tem uma lotação maior, você tem um ganho individual menor. Por exemplo, no primeiro ciclo aí, ó, 400 a 350. Mas, como você ainda tem um bezerro a mais por hectare, sua produção ainda é maior, né? 895 contra 110. Esse no primeiro ciclo de 3 anos. Nos próximos ciclos de 3 anos, você já começa a perceber que o ganho de peso, a diferença começa a aumentar. Já foi para 100 gramas, tá certo? Praticamente 90 gramas aí de diferença. E a produção, ainda assim, com 1,8 continua um pouco maior, mas com uma margem já reduzida. E você vê que ao final de 9 anos aí, de 83, 89, perdão, ao final de 6 anos, você vai olhar ali que a diferença de 100 gramas a mais e seu ganho já reverteu. Você é mais produtivo com menos um bezerro do que com mais um bezerro. Então, você vê que faz diferença ao longo do tempo, caso você não faça nenhum tipo de ajuste em carga, ou seja, aqui você está produzindo
praticamente você está fixando a lotação em um bezerro a mais por hectare, seu capim está respondendo menos, está produzindo menos, e se ele está produzindo menos, você está ganhando menos peso, ganho individual. Então, você aumenta a competição por comida, seu ganho individual cai, e aí esse bezerrinho a mais não compensa o ganho, tá? Então, isso é extremamente importante. Gente, quanto a método, né? Então, nós falamos lá, ajuste de carga é importante? Para mim, é a coisa mais importante do mundo, é ajuste de carga. Não tem outra conversa, certo? Associada às outras práticas. Método de pastejo é importante? É o mais? Na minha opinião, não. Temos plantas mais adaptadas a uma condição? Sim, temos plantas menos adaptadas a uma condição, certo? A rigor, toda planta se presta a pastejo rotacionado, toda gramínea forrageira, mas nem toda gramínea se presta para pastejo contínuo, tá certo? E se você for perguntar quem surgiu primeiro, vocês vão me falar que foi o contínuo, eu vou falar para vocês que foi rotacionado, porque quem inventou a cerca e prendeu os animais continuamente numa mesma área foi o manejador de pasto ou o próprio dono dos animais. Então, é por isso que todas se prestam mais ao rotacionado do que se presta ao contínuo. Mas, o que a gente quer quando você fala em termos da importância do ajuste de carga e talvez do método que você queira usar? Isso aqui é uma curva típica de produção de pasto no cerrado, né? Isso aqui não tem novidade para ninguém. De outubro a março, você tem um pico de produção de forragem, simplesmente porque chove, e de maio a setembro, você tem um déficit de produção de forragem por causa da seca. Simples assim, pode mudar um pouquinho, começar um pouquinho mais cedo, finalizar um pouquinho mais tarde, mas a curva é essa, certo? E a gente tem uma demanda por comida que, na verdade, não tem nada a ver com a produção de pasto. A demanda por comida é de compra e venda de animais, tá certo? É decisão do manejador de pasto. É ele que sabe quanto tem de gado na fazenda, tá certo? A responsabilidade é dele. Ele tem que se planejar para isso. Então, essa época, tem uma época que você tem produção de pasto folgada, vamos dizer assim, tranquilamente, para se trabalhar. E tem uma época que não tem, está faltando. A sua demanda tende a aumentar com o tempo, até porque os animais começam a ganhar peso e começam ganhando mais peso, consumir mais, porque eles comem em função do peso. Então, essa tendência dessa linha de demanda é subir gradativamente. Então, tem uma época aqui do ano que não tem jeito, né? Aí, o que você faz? Tem uma época que você pode produzir mais pasto, você pode botar mais animais, ou você pode guardar, que teoricamente seria o mais adequado. E tem uma época de pasto que você vende animal ou suplementa. Não tem muito mistério nisso também, né? Então, por isso que essa compra de mais animais e menos animais é uma decisão do próprio manejador de pasto. E é comprando e vendendo animal, tá certo? Então, esse é um ponto que tem que ser muito bem equacionado dentro da fazenda. Você pode suplementar? Sim. Mas dependendo do grau que você está, talvez não seja nenhuma suplementação proteica, nem energética, seja uma suplementação de volumoso. Então, isso é mais complicadinho, né? E é isso que a gente tem que entender. Agora, essa relação de oferta e demanda, ela vai ser suprida pelo manejo que você está colocando, né? Agora, o que é legal, gente, é o seguinte: uma planta de umidícola aí que você está vendo do lado esquerdo e uma planta de Napier, por exemplo, que você está vendo aí do seu lado direito, elas são morfologicamente e fisiologicamente iguais, tá certo? Todas elas têm folha, têm perfilha, têm colmo, têm lígula, tem tudo que você imaginar aí, né? Todas elas têm tudo isso. O que difere? É o que nós chamamos de estrutura, né? No caso, a estrutura aqui mais ou menos representada pela altura das plantas, né? Pode ser relação folha-colmo, pode ser o que seja, né? Mas todos os eventos são muito semelhantes nesses capins. O que a gente tem que entender é que existem diferenças estruturais entre os materiais forrageiros, né? E à medida que você entende isso, você consegue traçar manejos mais específicos para cada material forrageiro, tá certo? Aqui, dando um exemplo dessa plasticidade, né? A gente fala aqui, olha, um pasto de marandu sob lotação contínua, você vê que existe um limite de utilização aí entre 20 e 40 centímetros, que a taxa de acúmulo não muda muito. Quando você aperta muito o solo, o pasto, ele responde negativamente, quer dizer, ele não está conseguindo compensar
a alta lotação que está colocando para a manutenção de um pasto a 10 centímetros. Então, sua taxa de acúmulo cai. Agora, então, eu, do ponto de vista de produção de forragem, eu já tenho um indicativo de que 20 a 40 centímetros para trabalhar em contínuo marandu é interessante. Mas como quem paga minhas contas não é o capim, é o boi, se eu olhar a melhor relação entre a curva de ganho de peso e a curva de ganho por área, está entre 30 e 40 centímetros. E, de fato, é assim, o animal é menos plástico do que a planta forrageira, né? Se você tirar o animal da zona de conforto dele, ele responde negativamente, perdendo peso ou produzindo menos leite, né? A planta forrageira tem um limite plástico de utilização um pouco maior. Então, se eu quiser trabalhar pensando em ganhos individuais, bom, trabalhar numa altura entre 30 e 40 centímetros, tá? Esse é um indicativo de uma planta forrageira de marandu sob pastejo contínuo. E você vai ver que cabe muito bem nessas coisas aqui, ó. Isso aqui, dados de 4 anos de capim charaés, manejado também sob pastejo contínuo em 3 alturas, 15, 30 e 45. Caracterizando por um pasto mais passado, de 45, um pasto bem mais baixo, de 15. Né? É lógico, para manter pastos mais baixos, você precisa de lotação, e você precisando de lotação, você penaliza o seu ganho individual. Aí você vai olhar que sempre a tendência é do equilíbrio, né? Um pasto aí, ó, ganhando de 30 centímetros, ganhando 760 gramas, e um pasto um pouquinho mais passado, de 45 centímetros, ganhando 600 gramas cabeça dia. Uma conta, gente, que também muito pouca gente faz, e é importantíssima, e aí fortalecendo o que eu tinha dito anteriormente sobre o ganho individual, é esse tempo em dias. Se você pegasse, por exemplo, um animal, isso é um exemplo hipotético, tá? Não vou dizer que é exatamente isso, mas se eu tirar um animal de desmama de 220 quilos e chegar a 500, que teoricamente seria um peso de abate, esse animal precisaria ganhar 280 quilos, né? E com esse nível de ganho de 450 gramas cabeça dia, ele ia precisar de 600 dias. Ao passo que, num ganho de 760, ele precisaria de 1 ano, 360 dias. É muito diferente, tá certo? É muita diferença, e isso aqui não é computado no ganho por área animal, tá certo? Você está ganhando 1.030 na lotação, porque você está ganhando um pouco pela lotação, mas você está ganhando aqui 1.170 contra 930 contra 1.030. Só que 1.170 já aliviando o pasto mais cedo, já repondo outros animais, com todo o benefício que a gente tem em termos e fazendo com que o animal ganhe mais peso, porque a época de desmama, depois de desmama, é a hora que ele vai ganhar mais peso, então tem muito benefício. Então, isso é bastante interessante do ponto de vista de ganho. Esse aqui, gente, a mesma situação, esse é um pasto de marandu, também com 3 alturas, ao final de 4 anos, olha aí, com um bom manejo de 30 centímetros, mesmo manejando bem, você tem redução na capacidade produtiva, você tem que aumentar a adubação, talvez 200 quilos de 0,20-20 mais 100 quilos de N não seja suficiente para esse nível de ganho que estava se tirando aqui, em torno de 800 a 900 quilogramas de peso vivo por hectare. Você vê mais apertado, quando você aperta mais a 15 centímetros, você já tem uma redução no ganho. Você estava saindo de 800, foi para baixo de praticamente 300 quilos. Então, apertou demais, perdeu 70% da capacidade produtiva. Então, veja a importância de você fazer bem esse manejo, tá? E isso, a mesma coisa, com aquela mesma conversa, que eu estava falando de 220 para 500 quilos, você precisaria ganhar 280 quilos. Aqui você precisaria de 333 dias num bom manejo, contra 414 num manejo mais apertado, mais puxado, onde você penaliza ganho individual. Então, isso é extremamente importante, e a gente começou a ver que, teoricamente, esse 15 centímetros seria um modal de um rapado, de um pasto mais rebaixado, tá certo? Quais seriam os benefícios econômicos de um bom manejo? Pensa nisso, tá certo? Você, quanto você ganharia em reais por hectare ano se você tivesse um bom manejo aqui, levando em conta que 15 centímetros, teoricamente, seria a sua base ruim, seria o teu zero, seria um manejo não inadequado, que você tinha um ganho. O que você ganharia se você manejasse melhor? Essa é a lógica, tá certo? Então, vamos pensar aqui no que a gente estava falando de 30 e 40 centímetros. Vamos focar o 30, que teoricamente seria o maior manejo. Então, você teria um ganho em produção de R$ 531 por hectare ano, você teria ganhos por redução de gastos, ganho por liberação de área, porque você usa mais adequadamente o pasto,
tá? Ganho por antecipação de receita, você termina animais mais cedo, então você teria um benefício total de R$ 766 por hectare ano, né? Manejando pasto. Se você pensar numa fazenda, de um pasto de 200 hectares, ninguém tem pasto de 1 hectare, mas 200 hectares, você multiplicaria isso por 200, né? Vai te dar, e dividir isso por mês, seria R$ 12.000 numa área de 200 hectares a mais por mês, 12 conto. Basicamente, investindo em melhor manejo. Então, esses 8 a 12 mil, né, 8 mil aí, até o passadinho aí, a 12 mil, pagaria um caboclo para fazer esse trem melhor para você? Eu acho que o benefício é bem grande, tá? Logicamente, falando aqui de uma área de 200 hectares. Isso aí vai ser relativo para cada um. Então, é mostrando que, além de benefício em termos de produção, ele vai trazer, naturalmente, lógico, né? Se você tem um melhor incremento de produção, você vai ter benefício econômico nessa história. Até aqui são um outro exemplo simples, né? Até o medícola, quando fala que o medícola não responde a manejo, né? Se você olhar realmente durante o período que não há crescimento, e que isso fique muito claro, que o manejo ele tem um efeito muito forte durante a época que você consegue manejar, ou seja, a época que essas plantas estão crescendo, tá certo? Que você consegue manipular essas plantas, você tem diferenças, né? Então, se você pegar uma tupi, que infelizmente, por problema de produção de sementes, ela não está no mercado, ela tinha um potencial bom de ganho na seca, mas as diferenças entre manejo não eram muito grandes, né? E muito menos na umidícola comum também não tinha muita diferença. Agora, a diferença está maior nas águas, onde se maneja. Se você fazer um pastejo muito apertado e umidícola, todo mundo fala que umidícola tem que ser rapada, né? A umidícola comum, você tem 138 gramas cabeça dia, mas se você fizer uma folguinha, fazer ela um pouquinho mais leniente, apesar de ter um pouco menor de carga animal, você tem ganhos bem melhores, 450 contra 138. Então, até uma planta que, teoricamente, é uma planta conservadora de recursos, que não responde muito à questão de adubação ou questão de alterações climáticas ou de condições favoráveis de crescimento, ela responde quando você faz um manejo para ela, né? O rotacionado, gente, simples assim, a gente normalmente usa mais em sistemas mais intensivos, né? Quando a gente quer fazer uma coisa um pouco mais produtiva, mas é essa aqui, né? Se você tem número de piquetes, está aí para você calcular, né? O período de descanso pelo período de pastejo mais um. Isso foi quando se começou a questão de estruturar os sistemas rotacionados, né? E normalmente a gente fala para utilizar com plantas como se diz, plantas eretas com alongamento de colmo, com uma série de coisas, né? Então, é interessante, mas o mais interessante foram os trabalhos que foram desenvolvidos a partir de 2000, quando a gente começa a entender um pouco mais a questão do manejo desses capins. Muitos de vocês já devem ter visto essa imagem dessa figura do trabalho da Roberta Carnevale, que mostra que em um determinado momento, a planta, quando sai de um sistema rotacional, quando os animais saem do piquete, a primeira coisa que ela consegue, logicamente, via fotossíntese, é produzir folhas. Ela não vai produzir uma estrutura de talo, por exemplo, para que sustente as folhas sem produzir as folhas primeiro, né? Primeiro ela tem que produzir. E também nem material morto, que na verdade o material morto é a folha em decomposição ou o perfilho morto. Então, a partir desse início, ela começa a produzir somente folhas e o processo de produção de folhas, em determinado momento, se estabiliza, tá certo? E vai aparecer um componente não muito desejado na dieta animal, que é o como e o material morto, né? Não é que a planta para de produzir folha, é que o saldo líquido de folha nascendo e folha morrendo fica zero, então praticamente se estabiliza a produção. Então, se a gente pensar que esse pasto está com uma produção de folhas estabilizada, por que dar um período de descanso mais longo que isso? Não faria sentido algum. E esse ponto é o chamado IAF crítico de 95% de interceptação de luz, que não vem ao caso, mas que se traduz numa coisa muito fácil, que se chama altura. Então, toda vez que o Mombaça atingia esse nível de altura, essa altura média desse piquete de 90 centímetros, seria o momento ideal de interromper o descanso e colocar os animais no pastejo. Fácil, simples assim na teoria, mais difícil pra caramba de fazer, tá certo? Não vou mentir para vocês que isso aí é a coisa mais simples do mundo. Você não é tão gente boa com São Pedro para ele não deixar você
de calça curta num veranico no meio de fevereiro, no mês de janeiro, um tempo muito nublado, que diminui tudo. Isso não é matemático, né? Isso é biológico. Então, funciona muito bem falando, mas difícil para chuchu fazendo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o quanto, se fizer, traz em termos de benefício, tá? Então, você vê um pasto de Mombaça, não é um pasto muito grande, tá certo? É um pasto em que existe um horizonte de pastejo favorável. Então, isso é bem interessante. O mesmo trabalho foi feito, esse foi a minha tese de doutorado também, com Tanzânia, e o procedimento é basicamente o mesmo, gente. Em todas as gramíneas ocorre do mesmo jeito, só que vão ocorrer em alturas diferentes, em estruturas diferentes, simples assim, não mais nada que isso, né? Essa altura que a gente disse para vocês do pré-pastejo, que ela chega ali é fácil, essa vaquinha aqui, você acha que ela está feliz ali atrás, está ali, ela faz diferença em termos de produção, em termos de comportamento digestivo desse animal, vocês acham que faz diferença? A chance de que isso ocorra faz muita diferença, sim. Então, se você pegar um bom manejo aí, ó, com os animais entrando no pasto a uma altura de 90, ou um pasto passado de 1,40 m, em termos de produção de leite, vocês veem, ó, são praticamente 3 quilos e pouco de leite a mais, né? Tanto no mês de janeiro quanto de fevereiro, 3,2 litros na média. Eu fiz umas contas de boteco uma vez com o Zimmer e saí da 1.500 conto por hectare mês aí de diferença. Então, é importante fazer isso. Funciona bem. Dá trabalho, mas funciona, né? Agora, e aqui? O que você acha? Aperta demais? Seja, como eu disse para vocês agora, seja mais eficiente em colher forragem, quer dizer, você vai rebaixar mais seu pasto, ou você vai fazer um pastejo mais leniente, um pastejo um pouco mais leve. O que isso implica? Tá? Isso faz diferença em termos de ganho? Olha que interessante. A gente sabe hoje, por uma questão mais de prática, simples assim, se você sabe a entrada, a altura de entrada, você sabe a de saída. Vai ser sempre a metade. Sempre não. Próximo à metade. Da metade um pouquinho para cima. Mas, vamos lá. Se você pegar o Tanzânia, que a altura de entrada era 70, a altura máxima aí, se você pegar 50% de resíduo, é 35. Então, ele fica próximo até dos 30 aqui. Mas, ainda assim, se você fizer um pastejo mais leve, você ganha mais individualmente, tá certo? Fazendo aquele pastejo, esse da esquerda aqui, tá? Ou você apertando muito. Então, você ganha uns 140 gramas a mais aí, né? 140 por aí. 130, 140 gramas a mais por hectare, por animal por dia, né? Só que aqui você perde na lotação em 0,7. Então, o que acontece? Aqui, nesse caso, até porque, como eu disse para vocês, a altura é de 70 e aqui, teoricamente, a altura de saída seria 35, de 35 a 40. Então, você não penalizou tanto aqui. O ganho individual aqui compensou, o ganho individual do resíduo 50 compensou a lotação de 3,3. E, da mesma forma, a maior lotação no 30 compensou o menor ganho. Beleza, então você tinha um ganho aí relativamente parecido. Agora, vamos fazer a mesma coisa no Mombaça, cuja altura de entrada é 90. Então, teoricamente, ele teria que sair 45 ou 50, como está aqui, né? Ou aqui você faz um pastejo muito mais apertado. Olha que barato isso aqui. Então, mesmo você tendo 1,6 UA por hectare a mais num pastejo mais apertado de 30, a diferença no ganho foi tão grande que não compensa essa lotação. Então, você tem no pastejo mais apertado ganhando 21 arrobas contra 35 arrobas por hectare. São 14 arrobas a esse preço que está hoje, 14 arrobas por hectare no período das águas a mais produzido nesse pasto. Então, manejar vale muito a pena. Como eu disse para vocês, gente, não é fácil fazer isso. Não é fácil. Você rodar manejo por altura, você tem que ter uma equipe de gestão de manejador de pasto muito bom na fazenda. Você tem que ter um controle muito forte. E isso foi sempre uma reclamação que a gente ouvia, muito. A gente ouviu muita reclamação. Isso é muito difícil fazer, vocês ficam aí na área pequena da Embrapa,
Aí é tudo fácil fazer, na universidade é fácil fazer, mas na vida real não é fácil fazer. E aí isso me irritava de uma certa forma, porque eu falei, cara, eu tenho que dar alguma satisfação para essa turma. Então, dentro do modelo de pastejo rotacionado, isso aqui nunca foi publicado, isso aqui foi uma ideia que eu estava sentado tomando uma cerveja de vez em quando, pensando como é que podia melhorar esse trem, né? O que a gente podia fazer. Aí eu falei, cara, vamos ver aqui, sempre jogando com o período de descanso e o período de utilização dos passos, tá? Quero que vocês tentem acompanhar isso comigo. A lógica é simples, tá? A lógica é simples, mas é legal vocês terem ideia. Vamos pensar aqui, ó, que você tem um sistema rotacionado, que o menor que a gente vai trabalhar como rotacionado são 4 piquetes, tá certo? 3 é meio mancueba, 2 a gente chama de pastejo alternado, não é nem pastejo rotacionado, né? Então, 4 piquetes seria o mínimo. Então, aqui estão todas as combinações possíveis, tá certo? Até as mais absurdas, mais possíveis, de período de descanso, que é o PD, e o período de utilização. Se você dividir aqui, ó, 12 por 4 dá 3, mais 1, 4. 15 por 5, 3, mais 1, 4. 18 por 6, 3, mais 1, 4. Então, sempre 4 piquetes. O que a gente pensaria nisso aqui? 12 dias de descanso, logo aqui no começo, é muito pouco, né? Para um passo descansar. Período de utilização de 4 dias seria ótimo, mas o problema é que você está sendo limitado pelo período de descanso. Aqui embaixo, vamos para o outro extremo. 30 dias de descanso. Pô, dependendo da situação, seria um bom período de descanso. Agora, 10 dias de utilização, você penaliza, porque você tem que reduzir carga para consumir em 10 dias. E se você reduz carga para consumir em 10 dias, o que acontece? Você começa a gerar pastejo mosaico, ou seja, começa a haver seletividade. E aí você perde toda a uniformidade de desfolha que é atribuída ao pastejo rotacionado, tá certo? Então, o que acontece? Você teria aqui, teoricamente, 18 dias de descanso e 6 de pastejo. Talvez sim, em uma determinada época, daria para trabalhar dessa forma. 21/7 também, né? Ou 24/8. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, gente? Quando você tem uma época muito favorável de crescimento, de adubação, chovendo bem, você tem que reduzir seu período de descanso. Então, eu posso, por exemplo, trabalhar com 18/6. Quando a coisa começa a ficar muito desfavorável, em termos de crescimento, você começa a aumentar o período de descanso. Então, você iria 24/8, por exemplo, tá certo? Quando você tem muito piquete, quando você tem poucos piquetes no rotacionado, o que te limita mais? É a questão do período de utilização, que ele fica muito complicado para você. Mas vamos para frente, ó. Eu vou jogar aqui, senão a lógica é essa, tá certo? Olha aqui. Eu, particularmente, gosto muito de 6 piquetes, tá certo? Né? Eu acho que e detalhe, gente, eu estou falando isso para gado de corte, tá? Não estou falando em gado de leite, porque gado de leite, você tem lida diária de animais. Todo dia você está segurando os animais, está tendo que dar trato, está tendo que ordenhar, então é outra conversa, é outra pegada. Tá certo? Então, eu vou falar para vocês que quando você tem 30 piquetes, você é penalizado pelo período de descanso. Quando você tem um pouco piquete, você é penalizado pelo período de utilização. Particularmente, me gusta mais 6 piquetes, eu acho um número bem razoável, porque você pode trabalhar, gente, ó, quando está tudo maravilha, bom, 20, ó, está chovendo bem, tem adubação, tá? Você pode, por exemplo, mexer no período de utilização e no período de descanso. Eu posso trabalhar com 20 de descanso e 4 de utilização. À medida que for reduzindo, você pode, por exemplo, entrando para março, você pode ir para 25/5, você pode ir para 36, chegou no inverno, você pode ir para no outono 35/7, ou no inverno, na seca, abrir até os piquetes, porque não faz diferença nenhuma. Mas você tem essas possibilidades. Lembrando que quanto mais condição favorável, menor período de descanso. Quanto mais condição desfavorável, maior o período de utilização. Simples assim. E quando eu tenho muito piquete, 30 no caso aqui, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, o que acontece? Tá chovendo, tá ótimo. Tá? Período de descanso, 29/1. Qual que seria outra flexibilização? Nenhuma, porque se você fosse trabalhar com 2 dias de utilização, você teria que dar 58 dias de descanso, que é praticamente inviável durante um período de crescimento. Então, essa lógica é que pode ser feito, dependendo do que vocês acham que dá.
E tentando, basicamente, acertar perto daquelas alturas que nós falamos para vocês, que seriam o que nós consideramos como ideal, mas nem sempre, muitas vezes, seja factível, tá? Diferimento de pasto, gente, até falei isso hoje, o pessoal da Climate, basicamente vedar pasto em épocas estratégicas, tá? E sempre tem que pensar no final do verão, para você fazer estrategicamente. Aqui nós fazemos para a nossa região aqui de Campo Grande, a gente veda um terço em fevereiro para usar mais cedo e o restante em março, aproveitando o final das chuvas. Normalmente utilizamos plantas de porte baixo, não trabalhamos com plantas de porte ereto. Então, via de regra, as braquiárias funcionam bem, com exceção do charaés, que não é aconselhado, porque floresce no tarde, tá certo? E, principalmente, andropólogo, pânico, tudo que é muito taludo, vamos dizer assim, que tem florescimento tardio, a gente não recomenda, tá? Aqui, só para falar da importância do sistema como um todo, ó, por mais que a gente maneje bem, trabalhe bem, ainda assim a gente não consegue chegar, por questão de qualidade, em abater animais em categoria, por exemplo, de precoce ou super precoce, com 24 meses. Então, manejando um Tanzânia bem, a gente consegue chegar em animais em ponto de abate com 30 meses. Basicamente sendo limitado pela época seca, né? E a decumbens com 36 meses. É porque na seca a coisa é feia, a qualidade da forragem cai. Então, normalmente a gente trabalha com um tipo de suplementação, né? E que a gente, para fazer essa suplementação de uma forma correta, a gente precisa de alguns parâmetros, né? Como estimativa do consumo, valor nutritivo do pasto, né? Conhecer a categoria animal que você está, e basicamente tem que ser fundamentado em análise econômica, vendo disponibilidade de subprodutos, do que seja mais interessante, né? A gente está aqui, trabalhamos muito tempo com a doutora Valéria na base aí de correção de nutrientes específicos, basicamente proteinados, e algumas questões de utilização de concentrado mesmo, né? Mas hoje o pessoal da APTA tem feito trabalhos fantásticos com relação a isso, também tem vários trabalhos muito bons, mas a gente tinha essa linha aí de até 1,5% do peso vivo para mistura balanceada concentrada e 0,2% de peso vivo para mistura mineral, né? Então, a gente não esperava ganho muito grande para mistura mineral múltipla, mas, estrategicamente, numa desmama, pós-desmama, seria interessante usar quando sair de abril. Agora, para a segunda seca, já seria mais interessante o concentrado. Mas um consumo variando aí de 0,1 a 0,2% de peso vivo, o ganho normalmente é da ordem de 150 até 200 gramas cabeça dia a mais, né? Quando você dá um mineral múltiplo, uma mistura mineral, quando você está com uma testemunha, né? Quando a gente passa por um consumo aí de 0,8% de peso vivo, 1%, 1,5% de peso vivo, que já é o que nós chamamos de confinamento, né, de semi-confinamento, né? Não é o confinamento a pasto, é o semi-confinamento, você já espera ganhos da ordem de 600 aí, gramas, 700 gramas cabeça dia, né, independente aí do material forrageiro, né? Então, aqui na Decumba estava até perdendo peso, passou a ganhar peso e aqui ganhando no Marandu 30 gramas para 740. Agora, essa ração, essa mistura mineral ou esse suplemento concentrado, de preferência, a gente tem que ter uma boa disponibilidade de pasto, por isso que a gente trabalha vedado, não adianta ter pasto rapado. Você imagina o mesmo nível de consumo de suplemento, 1,64 kg por cabeça dia, um ganhando 330, outro ganhando 550 gramas. Quando a gente foi ver, era a questão da disponibilidade. Nós iniciamos com uma disponibilidade de 2,6 e, ao final da época de avaliação, 1,4, né? No outro, onde a gente tinha uma disponibilidade maior de 4,3, aí ao final do período de avaliação de 2,2 toneladas, né? Então, é isso, né? Eu acho que tive uma hora para passar essas informações para vocês, mas eu gostaria de deixar isso, sim. Eu acho que manejar pasto, se fosse fácil, a gente não teria tanto problema que a gente tem em termos de produção hoje, né? Mas eu digo para vocês que quando a gente faz bem, a gente segura esse pasto bem e eu acho que a gente consegue ter lucro com isso, tá? Então, é isso. Eu agradeço o convite da REAG, do webinar. É sempre um prazer falar com vocês. Eu faço parte já de um bom tempo aí nas aulas do curso e fico à disposição aí. Eu vi que nós já temos 32 perguntinhas aí no QR ali. Agradeço imensamente. Obrigado. Muito bom, Rodrigo. Eu posso chamar de Guga, então?
Por favor. Posso Obrigado, até ligar Guga. a câmera aqui, tá? Ah, bom demais. Obrigado, Guga, pelo momento, pela oportunidade. Tivemos pico aí de 520 pessoas na sala e mais de 400 ainda presentes conosco. Realmente foi um momento extremamente rico. Muito obrigado mesmo pela clareza, objetividade e um conteúdo extremamente aplicável. Obrigado mesmo. Queria só pedir, por gentileza, Guga, para você parar, dar pausa na sua apresentação, só para eu passar alguns recados e a gente já inicia as perguntas. Eu já compilei aqui algumas delas, Tá, para a gente conseguir atender. Já sumiu aqui. Eu ainda tenho que tirar alguma coisa ou não? Não. Agora já foi o suficiente. Tá, jóia. Beleza. Bom demais. Beleza. Pessoal, nós estamos compilando aqui as perguntas, são 35 para a gente conseguir sintetizar aqui as principais, mas em 2 minutinhos eu queria passar alguns recados para vocês. Primeiro, falar rapidamente das empresas do Grupo Reagro. Hoje somos 6 empresas com algumas soluções para diversas áreas do agronegócio, não só o gado de corte, né? Hoje nós atuamos também na pecuária leiteira, no café e na produção de grãos, com muito foco aí em milho, soja, feijão e trigo. Então, o Reagro ensina e consultoria andando lado a lado com esses mesmos técnicos que estão no campo, nessas 4 áreas, atuando também nos treinamentos na área de gestão de propriedades e os treinamentos de pós-graduação. O Ideagro é nosso software de gestão de fazendas de agricultura e pecuária. O Ideagro hoje é líder no mercado de leite, crescendo muito no corte e sendo plataforma aí tanto da operação agrícola quanto contábil das fazendas. Então, quem quer fazer uma gestão técnica ou econômica confiável, com indicadores já pré-estabelecidos, que realmente monitoram os pontos de estrangulamento aí na fazenda, quiserem mais informações, ideagri.com.br. O 3R Lab é nosso laboratório de análises agropecuárias, análises de solo e análises bromatológicas. Depois nós vamos falar um pouco mais do 3R, prezando muito por acurácia nas análises e agilidade na entrega. Então, quem sofre aí com as demoras de envio de análise, o 3R vem realmente preencher essa lacuna aí do mercado. O Reagro Pesquisa, que é nosso centro aí de validação de insumos, variedades de milho, soja, enfim, é realmente um centro de pesquisa para validação de novas tecnologias, aí, principalmente no ramo agrícola. E a Biomip é hoje uma empresa de produção de micro-organismos para controle biológico, já com produtos aí validados, credenciados junto ao Ministério para atuar na lavoura de café, milho, e para o nosso contexto aqui da pecuária, hoje temos um produto que controla cigarrinha de pastagem, um fungo que atua sem a possibilidade de resíduo, de ter que tirar gado do pasto e com alta eficácia e sem resistência, ok? Então, rapidamente, pessoal, apresentando para vocês as nossas oportunidades no ensino, nós iniciamos ontem o nosso curso de maior sucesso da história, o nosso curso de gestão na pecuária de corte online, confirmamos a nossa 5ª turma, cada uma delas com 100 alunos, então são 500 pessoas sendo treinadas em várias regiões do Brasil, e abrimos, devido à alta procura, uma nova turma com vagas limitadas para começar no dia 19 de abril. Então, quem tiver interesse aí, gestores de fazenda, pecuaristas, técnicos que querem aperfeiçoar também na área de gestão, por favor, procure o Douglas, o telefone dele está na barra aí da tela, ele está no WhatsApp de plantão para atendê-los com todos os detalhes, ok? E temos também a pós-graduação em produção de gado de corte, aqui já é um curso mais técnico, mais aprofundado em temas relacionados à nutrição, reprodução, sanidade, também com uma turma muito próxima de confirmar para começar agora em abril, ok? E aqui 2 cursos mais específicos, o primeiro deles também confirmado para quem procura realmente estruturar a gestão financeira e econômica da fazenda, conhecer a metodologia que o Reagro já tem validado aí em dezenas de médios e grandes projetos do Brasil. Então,
focado no gado de corte, é o nosso curso de gestão financeira e econômica no gado de corte. Esse, começando hoje, nós estamos tendo a primeira live com os alunos, mas com possibilidade de matrícula até a próxima semana. E o outro curso, com muito sinergismo com o assunto que nós tratamos hoje, que é o curso de gestão da nutrição e pastagens na pecuária de corte. É um curso que vai tratar da parte de manejo da fertilidade, o manejo do dia a dia da fazenda, entrada, saída, piqueteamento, intensificação de pastagens, somadas às estratégias de suplementação, né? Então, é um curso que vai ter o bloco para quem quer entender melhor de estratégia de nutrição em fazendas de cria, recria, engorda pasto e confinamento. Além também dos temas relacionados à intensificação de pastagens, esse também começando agora no mês de março, no dia 23, ok? Todos esses cursos aí online, acessível a todos vocês em diversas regiões do Brasil, e aqui as turmas no formato presencial ou híbrido. O híbrido é o que nós estamos acreditando aí, que é o ensino do futuro, ele é uma mescla das características e vantagens do online com também o presencial. Então, temos turmas aí em grandes praças do Brasil, tanto do curso de gestão na pecuária de corte, quanto da pós-graduação. Todos esses detalhes com o Douglas no WhatsApp, na base do vídeo de vocês, tá ok? Eu queria passar rapidamente, agora para finalizar, a palavra para o nosso amigo Gustavo, representante aí comercial do 3R, para passar um recado para vocês. Gustavo, é com você. Beleza, Rafael, obrigado. Boa noite, pessoal. Sou o Gustavo, supervisor comercial do 3R Lab. Para quem não conhece, que seja a primeira vez que esteja aí no webinar, o 3R é um laboratório de análises agropecuárias do Grupo Reagro. Nós fazemos análise de silagem, solos, minerais, rações, calcário, gesso, feno, pré-secado, água, folhas, cama de composto e fertilizantes. Laboratório completo voltado para o agronegócio, ok? Temos uma unidade em Lavras, no sul de Minas, uma em Chapecó, Santa Catarina, e estamos inaugurando uma unidade em Goiânia, a partir de semana que vem, a partir do dia 15, ok? Então, eu peço a todos aí que fiquem de olho nas redes sociais do 3R Lab, tanto Instagram como Facebook. Vamos estar anunciando aí a abertura dessa nova filial, tudo bem? Possuímos aí todos os selos, né, de certificação do Brasil e somos o único laboratório com um selo americano. Então, isso nos dá uma tranquilidade para estar entregando um laudo aí o mais preciso possível para vocês, ok? Meu contato está aí, 359-8874-0153. Qualquer dúvida sobre o 3R Lab, podem estar me chamando. Tá joia, pessoal? Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Gustavo. E bem lembrado, pessoal, nós vamos abrir a nossa terceira unidade do grupo, né? Nós somos sediados em Belo Horizonte, temos uma unidade em Lavras, no sul de Minas, e nossa primeira unidade fora do estado de Minas Gerais, agora em Goiânia, para atender aí todo o estado de Goiás, não só com o 3R, mas com todas as empresas do grupo. Então, todos estão convidados, é na Castelo Branco, avenida super conhecida em Goiânia, e vocês serão muito bem-vindos. Vamos lá para as perguntas, então. Guga, estou tentando sintetizar, que eu li todas elas, e tem várias aqui perguntando, principalmente com o preço atual dos adubos, né? Se está viável adubar pastagens, se o aumento da produtividade está pagando o investimento aí, com esses adubos em fertilidade. Acho que é a pergunta aqui de um grande número de pessoas. Eu sou agrônomo, né? Eu acho o seguinte, eu acho que o risco é alto, tem que ter muita cadência nisso, mas também a arroba dá um preço legal, né? Se a arroba tivesse com preço baixo, eu até concordaria com você que não, mas basta ver que ainda o único segmento que ainda teve um bom desempenho em termos de produção de superávit no Brasil foi o agronegócio, né? Eu acho que a carne está com preço bom, acho que talvez valha a pena. Mas, honestamente, eu não sei te informar isso em preço hoje, como está isso, não. Não tenho ideia, mas eu acho que o risco é grande. Quando você tem investimento alto, o risco é maior. Então,
tem que ser muito bem pensado, isso aí. Tem que olhar muito a questão de clima, qual é a tendência de chuvas, tá certo? A gente, por exemplo, aqui no estado, Mato Grosso do Sul, estamos em algumas regiões ainda sofrendo consequências da seca do ano passado, então existe ainda uma tendência ainda de que esse ano seja seco, então coisas têm que ser levadas em conta, né? Então é muito difícil a gente cravar alguma coisa. Se fosse pensar do ponto de vista de preço, talvez empatasse, né? Porque ao mesmo tempo que nossos adubos são cotados em dólar, o preço da arroba está muito bom. Então não pode ser que valeria a pena, mas não tenho certeza não. Perfeito, Guga. Acho que uma pergunta aqui é pertinente do mercado de uma forma geral. A pessoa não se identificou, mas falou que está sediada no norte de Minas. Pensando aí no diferimento de pastagens para seca, qual que é a porcentagem de área que eu devo reservar e em quais meses? E tem alguma maneira de melhorar os ganhos na seca com o pastejo ali naquele diferimento? Ele colocou aqui como bucha seca, né? Mas eu entendo que seja o capim aí seco, né? É o pasto diferido. O pasto diferido, a característica dele é a baixa qualidade, porque você faz ele ficar velho, né? Eu não sei, ele está em norte de Minas, eu não sei quando cessam as chuvas, quando é que começa. Eu vou dar um exemplo nosso aqui, aí ele tenta ajustar para a região dele. A gente começa a fazer vedação aqui no meio do verão, fevereiro. Então, a gente veda o quanto você tem de animal para suplementar ou para garantir na seca é o que você vai fazer a porcentagem diária para vedar, tá certo? Então, você vai ter que fazer um cálculo aí de quanto você tem uma estimativa de produção de forragem, de consumo de suplemento para tentar vedar a área que você precisa, tá? Vai depender muito do número de animais que você tem na propriedade. Agora, épocas que você faz, de preferência que você escalone, tá? Pelo menos em 2 épocas. Então, uma época que chove mais, você veda um pouco menos, veda 1/3. A hora que você vai chegando para o final da época de chuvas, você veda esses 2/3 que faltam, para você quebrar um pouquinho a questão da queda da qualidade. Porque esse que você vedou primeiro, você já usa primeiro, lá para junho, no nosso caso aqui, a gente veda em fevereiro para começar a usar em maio, junho, tá? Dependendo de como se comporta as chuvas. Se em maio ainda chover um pouquinho, a gente joga um pouco para frente, tá? Então é isso. E aí, esses 2/3 finais, você vai usar à medida que for terminando essa primeira leva e você vai usando aqui. Porque o que realmente acontece é que em setembro, por exemplo, no nosso caso, que já está finalizando o período seco, setembro e outubro, isso aí é uma macega de qualidade baixíssima. Então, você tem que usar um suplemento para potencializar o ganho. Não adianta você achar que você vai ter ganhos muito grandes sem suplemento. Não vai, porque vai depender muito do capim que você tem. E essa diferença, assim, vou falar que eu vou ter uma diferença grande de marandu para decumbens. Eu ainda acho que a decumbens é até melhor para vedar do que o marandu. Não sei se você teria um ganho muito grande, não. Então, a importância é você tentar quebrar a qualidade parcelando o diferimento. Eu acho que aí você tem um ganho mais relevante do que você ter, por exemplo, falar que um capim vai ser muito melhor que o outro. A questão é da idade da planta, é basicamente isso. Perfeito, Guga. Uma pergunta aqui do Danilo Brito, parabenizando pela palestra e querendo entender se numa correção de solo aí com calcário, sem incorporação, sem gradagem para incorporação, o que você recomenda que seja feito caso a exigência fique em torno de 2,5 toneladas por hectare? Como é o comportamento nesse caso e quanto tempo levaria para esse calcário reagir com o solo e eu poder fazer as outras adubações, né? Nitrogenadas, fosfatadas, etc. Como é que é o nome dele? Danilo Brito. Danilo, é o seguinte, você deve estar falando aí, então, em pasto formado já, né? Estou entendendo que o pasto está bom, você tem um stand bom de planta, na verdade, você está querendo fazer algumas correções,
como eu posso dizer, você está querendo, sim, fazer a manutenção dos níveis de cálcio e magnésio legal, tirar potencialmente alumínio, essas coisas. O que acontece? Você não tem a chance de incorporar. Não tem, você está com o pasto bem feitinho, bem arrumado, você não vai meter a IVEC para incorporar calcário. O que o pessoal do solo fala para a gente aqui é que a gente tem uma eficiência da ordem de 80% desse calcário, quando você faz somente em cobertura. E vai, naturalmente, existir uma tendência desse calcário ficar na camada de 0 a 10. Então, às vezes, quando você tira uma amostra de solo de 0 a 20, está te falando que você está precisando de 2,5 toneladas, mas se você fizer, já que o pasto é formado já há tempo, e se normalmente você faz manutenção, quando você tira de 0 a 10, você vê realmente o que você tem mais de adubo ali, né? de nutrientes. Então, talvez a recomendação fosse menor. Então, eu manteria os 2,5 mesmo, faria um pouquinho antes das chuvas, né? Porque ele precisa de água para reagir, mas você não perde o calcário. Você pode fazer aí em setembro. Vai depender da velocidade de reação, vai depender da granulometria, do PRNT desse calcário. Então, aí você pode fazer. Mas, normalmente, se faz a lanço mesmo, não há necessidade de incorporar. Se você está pensando em reformar o pasto ou fazer tudo de novo, aí sim, aí não vale a pena você fazer isso aí por cobertura, não. Incorpora, que é mais jogo. E como você não vai mexer muito tempo, até você pode aumentar um pouquinho a dose para você ter um residual, tá? Perfeito, Guga. A pergunta do Tiago Emanuel, da sua preferência ou recomendação para o plantio de braquiária, a lanço ou em semeadura na linha? Qual você tem visto aí melhor resultado? Não tem diferença muito, não. O que manda é a quantidade de semente, né? A recomendação por hectare. Você tem que saber que você tem que jogar pelo menos 6 kg de pura viável por hectare, ou 600 pontos de VC. Depende, não faz muita diferença, não. Agora, a vantagem da semeadeira é que você faz bonitinho, você planta na linha, você enterra bonitinho. O problema é que quando o cara faz a lanço, ele acha que ele não tem que incorporar essa semente. Aí ele só joga a lanço e vai embora. Aí vai dar errado, tá certo? Se você fizer a lanço, mas passar uma gradezinha fechada para incorporar essa semente, tudo bonitinho, para mim não faz diferença. Perfeito, bom demais. Tem umas perguntas relacionadas, Guga, à sua preferência. Se altura de entrada e saída é o parâmetro para o manejo do pasto, ou o tempo de utilização ou descanso. E aí tem uma outra pergunta aqui falando assim, o que eu devo priorizar? A altura de entrada do pasto seguinte ou a residual do que o gato está comendo? Acho que isso é uma pergunta pertinente. Boa. Bom, primeira, a questão de tempo ou altura, na verdade, quem foi o primeiro que perguntou? Qual o nome, por favor, Rafael? Eu juntei aqui várias perguntas, tem várias pessoas perguntando aí sobre a altura de entrada, tá? Pessoal, é o seguinte, a altura, na verdade, é um reflexo da idade. Então, a planta, ela, por exemplo, atinge a uma determinada altura no verão com menos tempo do que atinge essa altura, a mesma altura num determinado tempo no inverno. Basicamente, é porque essa planta cresce por uma soma de temperatura. A expressão da planta é a altura. Seria mais jogo você manejar pela altura, tá certo? 35 dias, 30 dias no inverno é uma coisa, 30 dias no verão é outra completamente diferente, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, uma planta de braquiária, às vezes, precisa de 7 dias para expandir uma folha. Se você pegar esse mesmo evento, expandir uma folha no inverno, 45, 50 dias, quer dizer. Então, a expressão mais legal é a altura. Se você puder priorizar a altura. É fácil? Não. Aí você pode usar aquela regrinha ali daqueles rotacionados aí, depois eu posso passar essa apresentação para vocês, não há problema algum. Agora, com relação ao cuidado da frente e por detrás, eu cuidaria da frente. Eu penalizaria um pouco o resíduo, mas eu cuidaria o pasto da frente. Até porque você pode trabalhar, se você tiver a possibilidade de trabalhar com repasse no residual, tá certo? Eu cuidaria o da frente. Perfeito, Guga. Bom demais. Tiveram novamente aqui mais de uma pergunta agora, perguntando sobre capins mais resistentes ao estresse hídrico.
Algumas pessoas perguntando a sua visão do manejo do búfalo e em regiões, as pessoas aqui são do Nordeste do Brasil. Certo. Perguntando da sua preferência por búfalo ou Maasai, ou se ele tem que avaliar a pluviosidade da região. Eu acho que tem que avaliar muito, sabe por quê? Inclusive, esses dias nós fomos para aqui lembrar, fomos convocados pelo Senado da Bahia a puxar um programa de forrageiras para o semiárido. E é batata, búfalo é muito falado, eu conheço muito pouco, mas eu sei como é que é, o Maasai também, até Paiaguás, Piatã parece que foi bem em algumas regiões. Mas o problema é que o semiárido tem umas loucuras de locais de 300 a 500 milímetros, tem local de 700 a 800, aí a coisa é completamente diferente, né? Se você trabalhar com 800, já dá para pensar num braquiário um pouco melhor, então, um pouco melhor, que eu digo, um pouco mais adaptado. É muito difícil. Eu acho que a lógica quanto mais variedade você tiver, mais jogo é. Porque aí você vai conhecendo esses materiais, o comportamento desses materiais dentro da região, e tem a capacidade de trabalhar. Foi uma surpresa muito grande os caras falarem para mim que Piatã lá foi muito bem, nessa região do semiárido. Eu só não lembro quantos milímetros eram, mas no local que eu, honestamente, pensando, eu falei, não, enfia búfalo, Maasai, pensa em andropólogo também, pode pensar, tá certo? Agora, o cara falou que o Piatã foi bem, até me estranhou, me espantou, na verdade, né? Mas eu ficaria com esses materiais. E a questão de manejo, gente, quando a gente não tem muita informação, tem uma regra meio simples aqui. Vou fazer para vocês, não vão achar que é sacanagem, não, mas é isso aqui, ó. Você olha aqui, ó. Tá vendo meu dedo aqui? Ainda não, ponto de pastejo passado. É isso aqui que você tem que fazer. Não, bom, passou. É isso. Perfeito. Bom demais, Guga. Eu Pergunta tenho o do dedo Cláudio. bom. Tá joia. Pergunta agora do Cláudio Soares, relacionada à lagarta. Ele falou que está na região oeste, não sei se de algum estado ou na região oeste do Brasil. Ele falou que sofre aí 2, 3 infestações no ano. Qual que é a sua visão? É brabo, hein? Eu não sei que material que ele está usando, qual capim que ele está. Braquiária, lagarta em braquiária não é muito comum, é mais comum em pânico, tá certo? Você tem que aprender a conviver com ela, assim. Se tiver uma chuva, você não precisa fazer controle, se o grau de infestação for grande, seria legal. O bom é monitorar logo no começo, porque aí, se for o caso, você mete boi aí para concorrer também, entendeu? Não é uma coisa muito comum, assim, da gente ouvir falar que todo ano tem. Eu já tive problemas com lagarta em alguns experimentos aqui. Tem que fazer, quando é uma área importante da fazenda que está havendo consumo, você tem que fazer uma aplicação muito boa, muito bem feita, direcionado, porque às vezes a gente aplica em horário errado, tudo. Eu já cansei de perder isso, porque o cara só pode aplicar 10 da manhã, 10 da manhã a lagarta está lá embaixo, não tá comendo. Tem que aplicar no fim da tarde ou comecinho da manhã. Então, é muito complicado você pensar nisso, sabe? Mas tem que ser estratégico o controle e ver como é que está o nível de dano aí, né? Então, assim, a gente não entende como 3 vezes ao ano é um negócio muito estranho. Não sei se você tem muita perda de plantação de milho, de alguma outra, de cana, alguma coisa que seja hospedeiro também, sabe? Tem que dar uma olhada nisso. Perfeito. Algumas pessoas estão nos perguntando aqui, Guga, sobre a disponibilização desse material, e aí só para esclarecer, daqui a aproximadamente 30 dias, ele passa por uma edição e o Reagro disponibiliza no blog. Então, reagro.com.br/blog, lá tem todos os webinars, os webinars aí dos últimos anos, e daqui a 30 dias, com certeza, esse aqui estará também para consulta, ok, pessoal? Agora uma pergunta do Geraldo Barcelos, eu estou entendendo que é o Geraldão que trabalha conosco, um abraço, Geraldo, perguntando sobre semente incrustada. Qual a sua sugestão para se fazer a conta de quanta semente usar, já que o peso muda de acordo com a tecnologia?
Esse é o ponto. O cara não pode te vender 6 quilos de viável, né? 6 quilos de 12 quilos de comercial com VC de 50, incrustada e pura, né? Não faz sentido. Você está pagando gesso, está pagando. Você tem que conversar com relação a isso. Você tem que entender. Fico, qual é o peso de 1.000 sementes da incrustada? E qual é o peso de 1.000 sementes da crua, da pura, da semente pura, semente nua? É isso que você tem que fazer. Porque você tem uma série, você tem grafitagem, você tem encrustamento, você tem encapsulamento, tem um monte de coisas que tem disponível no mercado e você tem que saber. Você tem que saber a questão do peso de 1.000 sementes. E mesmo ela pura, dependendo da safra, muda um pouco. Então, isso é extremamente importante. Eu não sei se eu nem iria falar, né, mas agora que veio à cabeça, bom. A gente tem um aplicativo que vocês devem conhecer, chama Pasto Certo, que fala das cultivares da Embrapa, da adaptação, método de plantio, tá tudo bonitinho lá. E a gente tem agora, está tendo uma funcionalidade que é a calculadora de sementes, tá certo? E vai ser contemplado essa questão das sementes incrustadas. Porque hoje, honestamente, estão se falando muito mais, em vez de peso de sementes por hectare, número de sementes por metro quadrado ou número de sementes por hectare, tá certo? Para você ter uma conta mais interessante. Porque aí você tira essa questão do peso. Se eu falar, tem que cair 150 sementes por metro quadrado, pode ser semente de manga como semente de pasto. Então, vai ter que cair 150. Então, essa é a lógica que a gente tem que trabalhar. Perfeito, Guga. Teve 2 pessoas aqui perguntando sobre a empresa que nós mencionamos, que faz as operações de hedge. Eu só vou voltar no slide que tem a logo deles aqui. Pessoal, a empresa é a MAN Investimentos, M de Maria, A, M de Maria, MAN Investimentos. maninvestimentos.com.br, lá tem todos os contatos para vocês conversarem e operacionalizarem aí a rede, tá? E aí, aproveitando mais uma vez, agradecendo todos os parceiros, a Nova Futura, a Provita e a Biogênese, que tem nos dado apoio aí no evento. E Google, eu fui rodando as perguntas e apareceram outras relacionadas a variedades resistentes aí à chuva, né? A condição, regime de chuva. E aí tem pergunta de Sergipe, pergunta da Bahia, enfim, parece que o pessoal do Nordeste está interessado aí nas variedades resistentes dentro do cenário deles, né, de climático. Pessoal, a gente tem isso no radar, não preocupa, não. A gente está com um convênio não, a gente tem uma pesquisadora ali na Embrapa Caprinos, a gente está conversando para trabalhar com essa parte de estresse hídrico. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que não tem milagre. Não vai dar para achar um trem que cresce sem água, sem adubo, sem nada. Tá certo? O cara fala, essa planta tolera seca? Eu falo, tolera, ela não morre, então ela tolera. Só que ela não produz, porque ela está sob estresse. Esse é o ponto. Nós temos que ter plantas mais adaptadas, ou talvez mais, não digo nem mais adaptadas, mas mais eficientes no uso de água, ou eficientes no uso de nutrientes, tá certo? Que possa melhorar um pouco a situação. Mas é o que eu digo para vocês, melhorar um pouco, não tem muita coisa. A não ser que não mexer com o transgênico, aí começar a caçar outra coisa. Aí já é outra conversa, certo? Já é um outro patamar. Lembrem-se, sementes de forrageiras, o mercado e o processo de produção de sementes forrageiras é muito incipiente quando se compara, por exemplo, com soja e milho. O programa de melhoramento de soja e milho tem quase 100 anos. O programa de melhoramento de braquiária, por exemplo, nós começamos em 1980, para valer em 1990. Quer dizer, não tem 30 anos, tem 20, 30 anos. Não dá para a gente ter o mesmo nível de exigência quando você tem um modelo de soja, um modelo de algodão, de milho, sabe? Mas está, sim, no radar, a gente tem buscado, a gente tem o gênero Urucloa, que tem muito aí no Nordeste, tem o Coronel, se eu não me engano, acho que é um Urucloa, Capim Coronel, não me lembro direito, para não falar, às vezes estou falando coisa errada aqui. Mas tem o gênero Urucloa que a gente está querendo buscar informação para tentar melhorar.
Mas isso é que eu digo, volto a dizer, melhorar um pouco, nós não vamos conseguir fazer milagre, assim, né? Eu sou bem realista com relação a isso. Por isso que, só lembrando aqui, por isso que muitas vezes o cara fala assim, eu quero capim, eu quero um capim. Eu falo, não, você tem que pensar num sistema, num modelo. Aí sim, incluir os capins, tá? Muito bom, Guga, isso aí. Agora a pergunta do Rafael Araújo. Qual é a sua visão do melhor momento para fazer o fósforo? Pós-plantio ou antes incorporando? Melhor fazer no plantio, incorpora. Se for fazer na maquininha, faz no plantio, já na linha. E incorpora esse fósforo junto da semente. Perfeito. Agora, eu já passei aqui 3 perguntas relacionadas à cigarrinha. Falou agora há pouco do ataque de pragas, mas algumas pessoas perguntando da sua preferência por controle biológico, controle químico, algumas pessoas falando da dificuldade de controlá-la, mesmo usando as tecnologias hoje disponíveis. Qual que é a sua visão? O melhor jeito é variedade resistente. Não tem jeito. Funciona biológico? Muito pouco. Metarrhizium, né? Acho que até Bovéria já falaram em termos de controle. Você precisa de um ambiente favorável para o fungo. Só que o ambiente favorável para o fungo é o ambiente favorável para a cigarrinha. Então, é uma briga meio complicada. Químico tem que ser estratégico. Químico, você tem que começar a monitorar. Porque depois que já houve opositor e já voou, que você está vendo as bichinhas voando tudo, o efeito é muito pequeno. Então, qual é a melhor estratégia? Ainda é, infelizmente, variedade resistente. Tá certo? Aí você vai falar, mas e para amarrar narva? Tem o Ipiporã. Não é produtivo igual o Marandu? Não é. Mas também aguenta amarrar narva. Não tem outro material no mercado que aguente essa cigarrinha como o Ipiporã. Infelizmente. A gente já está buscando outros materiais. Mas é isso. Se fosse pensar do ponto de vista prático, variedade resistente ainda é mais jogo. Perfeito, Guga. Algumas pessoas aqui também perguntando sobre indicações de literatura relacionada aí a passagem. Você tem algumas bíblias aí que são indispensáveis? Eu pegaria, assim, os 3 primeiros encontros do Sinfor de Viçosa, que é bem legal, né? Tem bastante coisa boa, porque aí é bem genérica, não é uma coisa que dá amplitude, tá? Os 3 Sinfor têm. O que vocês puderem ler sobre os arquivos do professor Paulo Carvalho, da URGS, e do professor Sila, da Exalc, eu aconselho vocês a lerem. Então, vai ter nesses do Sinfor que eu disse para vocês, mas Paulo Carvalho, Sila Carneiro, André Esbrícia é literatura de cabeceira, né? Eu acho extremamente importante para quem trabalha com a parte de manejo, ecologia do pastejo. Eu acho que são nomes muito fortes aí. Perfeito. Bom demais. Uma das perguntas aqui, Rodrigo, a gente já está caminhando para as nossas perguntas finais, mas a pessoa perguntando qual que é a sua visão do manejo com irrigação. Viabilidade, o que eu tenho que levar em consideração para implantar? Olha, você tira um dos maiores complicadores do manejo com irrigação, que é a falta d'água. Aí facilita muito o manejo, tá certo? Facilita o manejo do que a gente fala do seguinte: vamos pressupor que você vai fazer uma irrigação, você vai fazer uma fertirrigação adequada, você vai tomar cuidado com compactação para evitar muito pisoteio, mas você consegue rodar muito mais tranquilo quando você tira o principal. Porque esse negócio da temperatura, da rodar por altura, o que mais sacaneia a gente com essa brincadeira é o veranico, tá certo? O veranico que judia, que se você não tiver área de escape,
ferra tudo. Então, quando você está sob irrigação, você tira um complicador do seu manejo, que é a intempérie que você tem, entendeu? Aí você fica basicamente em função do frio, que dependendo do lugar é importante ou não, tá certo? Aí vai depender, você conforme você vai para Mato Grosso, tudo isso perde um pouco de relevância, né? Você consegue ter produções interessantes. Mas só para dar um exemplo, aqui em Campo Grande, lógico que eu nunca vou conseguir a mesma produção do verão do inverno, tá? Por limitação de temperatura. O máximo que a gente conseguiu foi 70 e poucos % da produção no verão, no inverno, irrigando. Mas é uma percepção boa, ajuda muito a irrigação. Tá? Agora tem que ver se é economicamente viável. Né? Bom demais, Rodrigo. Vamos caminhando aqui para as 2 últimas perguntas, já são 14 para as 10 da noite, temos mais de 250 pessoas aqui conosco. E uma pergunta aqui interessante, sua visão sobre a silagem capim. A pergunta é se a silagem capim ou milho, qual é a melhor, mas a sua visão da silagem capim, pensando no sequestro aí de animais, nessa estratégia, né? Não é minha praia, não, mas eu acho que qualquer mecanismo de conservação de forragem que você faz para ajudar dentro do sistema vale. Silagem de capim normalmente se usa com aditivo, eu acho que é muito bom. Só pensa que uma recomendação de adubação para silagem de capim e uma recomendação de utilização de capim para pastejo é bem diferente, tá? Porque a extração no corte é muito maior. Então, só pensa nisso, que se você pegar a recomendação de milho, silagem, milho grão, é quase um terço a mais para silagem. Então, tem que tomar cuidado disso. Mas não é minha praia, mas qualquer medida que se faça para conservar forragem, para utilização em épocas ou para sequestro de gado, eu acho que vale a pena, sim. Positivo. Inclusive, tem uma pergunta complementando esse assunto, que é do Danilo Augusto, Danilo que atua conosco também, é o responsável pelo Nordeste. O que seria o mais eficiente? Diferir pasto ou ensilar pensando em lotação alta na época seca, acima de 1,8A, o exemplo dele? Eu não sei. Talvez, eu acho que com diferimento você não consiga chegar com 1,8, a não ser que você tenha uma boa suplementação, né? Esse lá você vai fazer a quantidade que você determina pela quantidade de animais que você tem, tá certo? Tem que levar em conta isso aí. Agora, você pode falar que um é mais barato que o outro, né? Mas você corre um risco, né? Aqui, por exemplo, se a gente tem uma boa massa vedada e vem uma chuva no inverno, que é raro, mas vem de vez em quando, entra uma frente fria aí, fica uma semana nublado e garoando, você perde essa massa, você acaba perdendo. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E a silagem você vai dimensionar pela lotação que você deseja, né? E a área de diferimento também vai ter que ser levado em conta tudo isso, né? Mas aí eu acho que é mais seguro, assim, eu acho que é mais... em termos de segurança, silagem é mais tranquilo, né? Eu acho que é mais seguro fazer, né? Mas não sei se é o mais barato. Porque qualquer forma de conservar a forragem mais barato que você largar e parar, você não precisa colher, você não precisa fazer nada, mais barato que a silagem, eu tenho certeza que vai ser. Perfeito. E agora, para finalizar, acho que a gente falou bastante aí de um dos extremos do Brasil, né, que é o semiárido e os desafios aí climáticos, e agora o contrário, a pergunta do Juan Costa, perguntando uma região de chuva regular, também no inverno, o que você tem visto, você tem experiência com semeadura de aveia e azevém sobre o brisantão? Que ganho que a gente pode esperar num manejo desse? Como é que é o nome dele? Juan Costa. O Juan, normalmente a gente deve ser no Paraná aí para baixo, né? O problema maior do Rio Grande do Sul, por exemplo, não é o inverno, né? Porque aveia e azevém tem coisa melhor que isso, né? Em termos de qualidade, um negócio impressionante. Não tenho experiência, mas eu acho que é muito bom. Eu acho que se existe essa oportunidade sobre semeadura,
é fantástico. Ganho de haver as eventos, você não vai conseguir no tropical tão cedo. Então, eu acho que vale muito a pena. Se tem chuva regular, se você não tem nenhum tipo de restrição, pelo amor de Deus, você vai ter ganho muito melhor no inverno do que no verão. Na minha concepção, é isso que acontece. Perfeito. Bom demais, Guga. Obrigado pelo momento. Ainda temos aqui dezenas de perguntas, não vamos conseguir responder todos. Eu tentei sintetizar o máximo aqui os principais assuntos, mas muita gente elogiando. 240 pessoas com pico de 550 no evento. Poxa, realmente é porque o assunto é relevante e foi muito bem conduzido. Queria, mais uma vez, te agradecer pela abordagem, pela simplicidade na abordagem, atendendo aí todos os públicos, gente do Nordeste aqui elogiando, perguntando, gente do Sul. Então, acho que conseguimos atingir o objetivo e vamos continuar tratando de temas relevantes. A gente sabe da importância aí da pastagem hoje dentro do resultado do negócio. Hoje, inclusive, nós levantamos, eu fui nos números do benchmarking da nossa equipe de gado de corte do ano passado, e o resultado das fazendas que conseguiram aumentar a produtividade, carga animal, foi de R$ 700 a mais por hectare no resultado, né, em relação às mais eficientes, em relação às ineficientes. Isso mostra o quanto que a nutrição ajustada com o manejo de pastagens é determinante aí no sucesso do negócio. Obrigado de verdade pelo momento, acho que foi enriquecedor. Queria passar a palavra para alguma mensagem final e agradecer a todos aí pela presença. Bom, Rafael, obrigado pelo convite. É sempre bom, a gente fica até com um pouco de saudade disso, né? Porque a gente fica agora muito tempo dentro de casa, né? Por conta do que a gente tem passado. Então, para mim é uma alegria. Eu adoro conversar com as pessoas, tentar ajudar da melhor forma, sem muito, como é que fala? Sem teorizar demais, mas tentar levar para o lado, o que a gente chama de ciência na prática, né? Abordar o que a ciência pode nos ajudar de forma a melhorar a capacidade produtiva. Fico à disposição de vocês. Hoje assim, eu estou um pouco mais na chefia, hoje estou trabalhando na chefia de P&D, então estou um pouquinho afastado das atribuições de pesquisa ainda, mas estou sempre à disposição de vocês aí para o que vocês precisarem, tá bem? E aos participantes aí, meu agradecimento até pelos picos aí de tanta gente, fiquei impressionado. Obrigado aí pela confiança. E dizer que eu estou à disposição aqui em Campo Grande para vocês precisarem. O dia que a gente conseguir tomar vacina, eu espero que eu não tenha que chegar até 80 anos para tomar vacina, a gente espera vocês aqui no lugar de corte para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Obrigado. Perfeito, Guga. Muito obrigado. E para quem tiver interesse em explorar mais a área de pastagem, ter mais contato com assuntos como esse que o Guga trouxe para a gente, esse mês ainda de março, a gente está lançando a nova pós em manejo de pastagens, a pós em produção e manejo de pastagens, que o Guga é professor e está conosco em algumas das disciplinas, e lá a gente vai conseguir aprofundar muito mais nesses temas relevantes, tá bom? Queria agradecer mais uma vez a todos, o pessoal envolvido aí na divulgação, as empresas do grupo, 3R, Ideagri, Reagro, aos parceiros e aos participantes. Muito obrigado de verdade. Uma boa noite a todos, um bom descanso, até o próximo. Obrigado, Guga. Tudo de bom. Valeu, Rafael. Rafael, se você puder me mandar as perguntas e os feedbacks aqui, eu gostaria, para depois eu dar uma olhada no que está sendo perguntado aqui, para a gente levar para a nossa turma aqui, tá bom? Perfeito, encaminho para você, sim. Obrigado. Um abraço, gente. Um abraço. Até mais, gente. Boa noite. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.